Uma pirâmide tem 9 faces, então essa pirâmide é... O que que o cara faz? Na seca, o cara marca a letra A. 9 faces, N de 9, então ele vai lá e fala que é a letra A. É o inimigo agindo. Preste atenção, se ela tiver 5 faces, vou fazer um exemplo aqui de uma pirâmide que tem 5 faces. Tá, beleza? Vamos lá, ela tem 5 faces, essa é a minha pirâmide. 5 faces. Veja que eu tenho a base, que é uma face, e as faces laterais, que são 4. 4 com a base, 5. A base é uma face também na figura. Tá legal? Então, o que que o cara faz? Ele vê aqui 9 faces, ele marca eneagonal. Porque o nome da pirâmide vai pela quantidade de faces, né? Então, aqui, eu tenho 4 faces. Se eu tivesse aqui, ó 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 6 faces. 5 laterais e a base. Não, sim, isso mesmo. 5 laterais e a base. Só que aqui, ó, como ela tem 5 faces laterais, então ela seria pentagonal. Entendeu a jogada? Qual é a brincadeira? 9 faces, então ela tem a base e 8 laterais. E se ela tem 8 faces laterais, então a gente dá o nome para ela de octogonal. Octogonal é a certa. Tá legal? Por que, Michael? Porque a base dela vai ser um octógono, pô. Beleza? Aqui ela é hexagonal, porque a base dela é um hexágono. E a base vai te falar quantas faces laterais você tem. Show de bola? Quando se coloca um cubo de cobre no interior de um reservatório cheio de água, 8 litros dela transbordam. A aresta desse cubo, rapaz, ó, que essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa. Então, imagina que você tem um reservatório, independente de como é que seja esse reservatório, sei lá, imagina que é uma caixa. Então, você está com ele cheio de água. Tá, beleza? Com ele cheio de água. Aí você vai pegar um cubo, e vai jogar dentro dele. Nisso que você pega o cubo e joga dentro dele, transbordam 8 litros de água. Ou seja, o volume daquele cubo, pequeno gafanhoto, é igual a 8 litros. Show! Só que ele quer a aresta do cubo em centímetros. Então, qual é a visão aqui, Thunder? Como você calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo é a aresta ao cubo. Tá beleza? É a aresta ao cubo. Então, a aresta ao cubo é igual a 8, sendo que essa relação aqui é crucial para você matar essa questão. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, para eu encontrar aquele A ali, que é a aresta, você vai fazer o quê? Você vai chorar? Não, você vai fazer A é igual a raiz cúbica de 8. O A ele é igual a raiz cúbica de 8. Então, o A, quem eu elevo ao cubo que dá 8? Gente, é o 2. Só que como está em litros, então aqui estava em decímetro cúbico. Então, ó, aqui estava em decímetro cúbico. Show de bola? Então, aqui vai sair em decímetro. Em decímetro. Se tivesse 2 na alternativa, cara, se tivesse 2 aqui na alternativa, o inimigo ia brincar. Mas não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai converter. Você vai lembrar que tem metro, que tem decímetro e que tem centímetro. De decímetro para centímetro é uma casa para a direita. Uma casa para a direita. Então, 2 decímetros andando para uma casa para a direita vai dar 20 centímetros. E aí você consegue marcar que é a letra B de bola. Tranquilo? Um prisma triangular regular, ou seja, a base dele é um triângulo equilátero, tem como altura o dobro da medida da aresta da base. Se o seu volume é 4 raiz de 3 centímetros cúbicos, então essa medida da aresta é. Pega a visão, pequeno gafanhoto. Se liga. Olha só. Você tem um prisma triangular regular. Tá, beleza? Então, ó, aqui tá meu prisma triangular regular. Olha que bonito. Eu vou chamar aqui de X. Se ele é triangular regular, é porque a base dele é um triângulo equilátero.
Show de bola? E a altura é o dobro da medida dessa aresta. Então, essa altura aqui dele é 2x. O volume, pequenos gafanhotos, de um prisma, ele é calculado como a área da base vezes a altura, Michael. Beleza. Só que a base é um triângulo equilátero. Show? Qual é a área da base, então, se é um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sem dor sofrimento. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Diretão, diretão. Então, a área da base vai ser x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura? A altura ele falou que era o dobro da aresta, então fica 2x. Mas, pequenos gafanhotos, ele mandou você fazer o quê? Pegar isso daqui, beleza? Pegar isso daqui e igualar, porque ele já te deu o volume, que é isso que eu estou calculando. Então, esse volume é o 4 raiz de 3. Aí você brinca, ó. Brinca, 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 brinca muito. Raiz de 3 e raiz de 3 corta, que eu posso passar dividindo, beleza? 2 com 4 aqui eu simplifico, vai dar 2. Vai dar 2. Então vai ficar x ao quadrado vezes x sobre 2 é igual a 4, tá legal? Passei o 2 para o outro lado, multiplicando. 4 vezes 2 vai dar 8, ó. Multiplicando. Show? Show de bola? X ao quadrado com x, repete a base e somos expoentes. X ao cubo. Isso vai ser igual a 8. Se aqui está o cubo, eu vou jogar para o outro lado uma raiz cúbica para eu poder encontrar o valor de x. E aí, quem é a raiz cúbica de 8? Quem eu elevo ao cubo, que é 8. Tá legal? Vai ser igual a 2. Tranquilo? Show de bola? Uma esfera E1 tem raio de 1 centímetro. Uma esfera E2 tem volume igual a 8 vezes de E1. Assim, o raio de E2 é bizu, hein? Questão pique. Essa é a questão, ó, pá! Vai lá, pra cima. Vem que vem. Olha como é que a gente vai fazer isso aqui. Quando você tem uma esfera, pequeno gafanhoto, pega esse meu desenho em 3 dimensões, hein? Ó. Uma esfera de raio R, o volume da esfera é calculado como 4π r ao cubo sobre 3. Você calcula o volume da esfera assim. Tá legal? Aí, vou chamar de volume 1 o volume da esfera 1. Posso? Posso, não posso? Volume 1, volume da esfera 1. 4π, o raio da esfera 1 é 1, então fica 1 ao cubo sobre 3. Tá legal? Vai ficar 4π, 1 ao cubo é 1, sobre 3. 4π vezes 1 dá 4π. Então, o meu volume 1 é 4π sobre 3. Ah, molecote! Molecote! E aí, o que a questão falou? Que o volume 2 é 8 vezes o volume 1. Então, o volume 2 é 8 vezes 4π sobre 3. Então, 4 vezes 8 dá 32. 32π sobre 3. Só que ele quer saber o raio R2. Então, ó, o volume 2, como é que eu vou calcular? O volume 2 seria 4π, o raio 2 ao cubo sobre 3. Só que esse volume é igual ao quê? 32π sobre 3. Aí você brinca, né? Brinca como, Maicão? Você brinca fazendo isso aqui, ó. Tchu, tchu, porque tá geral sobre 3. Pi vai pro saco, porque eu posso passar dividindo. E aí, molecote, como é que você fica aqui, ó? Você fica com 4r2 ao cubo é igual a 32. R2 ao cubo é igual a 32 sobre 4. Então, pequeno gafanhoto, R2 ao cubo, 32 dividido para 4, 8. Como está o cubo ali, você joga para o outro lado como uma raiz cúbica. Ih, caiu por terra, caiu por terra. Quem é a raiz cúbica de 8? Quem eu elevo ao cubo que dá 8? Tchu. Beleza? Então, o R2 deu 2. Uma pirâmide quadrangular regular. Então, olha só. Pirâmide quadrangular regular. O que significa isso? Significa que a base dessa pirâmide é um quadrado.
Tá beleza? Então, significa que a base dessa pirâmide ela é um quadrado, que possui 4 raiz de 2 de aresta da base e 152 metros quadrados de área total. Então, a área de uma das suas faces laterais é... Tá aí, tranquilo? O que significa isso, gente? Vamos lá. O que você vai fazer? Ó? Se aqui é 4 raiz de 2 de aresta da base, tem 152 metros cúbicos de área total. Como que é a área total de uma pirâmide? É a área da base. É a área da base mais a área lateral. Show! A área da base é lado ao quadrado. Então, é 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, e o raiz de 2 vai cortar. 16 vezes 2 é igual a 32. Beleza? Como está em metro, 32 metros quadrados. A área lateral vai ser o seguinte, ó, se eu faço a área total menos a área da base, isso vai ser igual à área lateral. A área total, a questão falou que vale 152. A área da base vai ser igual a 32. Então, a área lateral vai ser igual a quanto? 120 metros quadrados. Show de bola? E aí, o que eu estou tentando fazer aqui, gente? O que eu estou tentando fazer aqui? Eu quero a área de uma das faces laterais. E aí, qual foi a jogada que eu fiz? Eu tinha minha área total. Vamos lá. Eu tinha minha área total, que a questão falou. A área da base que eu consigo calcular. Calculei. Dessa própria expressão aqui, ó, se eu passar o AB para cá, ele vem subtraindo. E fica a área lateral, que eu acabei de encontrar, que é 120. E aí eu preciso saber a área de uma das faces. Só que se você parar para ver, ó, essa área lateral ela é formada por 4 faces iguais. Show de bola? 4 faces iguais. Então, você vai pegar esse 120 e vai dividir por 4. E aí, você vai ter a área de uma face dessa. Tá beleza? Uma face dessa. Então, vai ficar 120 dividido por 4, que é igual a 30, que bate com a nossa letra C. Ele podia fazer uma pergunta. Ele podia perguntar qual é esse aqui, ó, o apótema da pirâmide. Que, no caso, se você parar para ver, seria a altura, vou chamar de x, tá? Seria a altura daquela face. Como aqui eu já teria que é 4 raiz de 2 e aqui eu já descobri que vale 30 a área de cada face, eu podia fazer isso aí. Isso aí a questão não pediu, tá? Mas eu tô só extrapolando aqui a pergunta para a gente poder revisar. Então, ó, como é que é a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Isso teria que ser igual a 30. Eu ia simplificar aqui, ia ficar com 2 raiz de 2. X é igual a 30. Aí eu posso simplificar aqui, eu ia ficar com raiz de 2x, ia ser igual a 15. X é igual a 15 e o raiz de 2 ia ir dividindo. Eu ia racionalizar. E aí eu ia ficar com 15 raiz de 2 sobre 2. Ele podia perguntar isso aqui, ó. E aí aqui muita gente não ia conseguir chegar. Beleza? Um poliedro convexo de 32 arestas tem apenas 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Dessa forma, o valor de x é... Galera, questão que você mata direto pelaquela relação da aresta. Como assim, Maicon? Num poliedro convexo, o dobro de arestas é o quê? 3 vezes a quantidade de faces triangulares, 4 vezes a quantidade de faces quadrangulares, 5 vezes a quantidade de faces pentagonais, até n vezes a quantidade de faces de ordem n, né? Então, como é que funciona? Ele tem 32 arestas. Então, 2 vezes a quantidade de arestas, que é 32, vai ser igual a 3 vezes a quantidade de faces triangulares, mais 4 vezes a quantidade de faces quadrangulares. Só tem esses dois tipos de face. Então, eu vou ficar com 64, aqui 24
e aqui 4x. 64 menos 24, 4x. 64 menos 24 é igual a 40. E aqui igual a 4x. 40 sobre 4 é igual a x. 10 é igual a x. Beleza? Então, letra B. No sólido representado abaixo, sabe-se que as faces AB, CD e BC, BF, BC, EF são retângulos de áreas 6 e 10. Tá, então vamos lá. ABCD são retângulos de área 6 e 10. Eu tenho que aqui vale 2, aqui eu não tenho, eu vou chamar de x. Então, isso aqui, ó, já vou fazer o cálculo aqui. Ó, eu tenho um retângulo e eu tenho outro retângulo que é em pé. Tá legal? Show de bola? Então, eu tenho aqui, ó, x, 2, tá beleza? X e 2. E aqui 2 e um valor que eu não sei. Só que ele falou que a área do primeiro é 6 e a área do segundo é 10. Então, aqui eu vou chamar de y. Tá bonito? Tá joia? Vou descobrir o valor de x e o valor de y. Vai chorar? Engole choro. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, ele falou que a primeira área vale 6. Então, o x vale 3. Base vezes altura. Ele falou que vale 10. Então, o y vale 5. Dá para fazer de cabeça? Dava. Estou fazendo de maneira didática para ti, tá? Show de bola? O volume desse sólido. O problema é que o inimigo, ele age sutilmente. O inimigo age com o aluno fazendo volume igual a área da base vezes altura sobre 3. Que eu sei lá por que o cidadão acha que isso aí é uma pirâmide. Só porque está triangular. Mas não. Isso aqui, filhão, é um prisma. 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 Repete comigo. É um prisma. Por que é um prisma, Maicon? Porque essa face aqui é igual a essa e são paralelas. Então, é só você imaginar ele deitado. Tombou ele. Tombou. Tombaste. Pá. Tombou. Beleza? Se você tombar ele, você vai ter o que aqui, ó? Eu já descobri. Antes de eu tombar, vamos fazer um Pitágorazinho aqui que vai precisar. Ó, eu descobri que aqui que era x vale 3. E descobri que aqui que era y vale 5. Eu precisava disso aqui, ó. Vou precisar disso daqui. Posso falar que é 4. Beleza? Que é a tripla pitagórica, né? Famosa. 3, 4 e 5. Show? 3, 4 e 5. Pra que isso, Maicon? Aí vai vir o néctar, que eu já comentei em carnavais anteriores. Como eu quero calcular o volume, isso aqui é um prisma, tá legal? É a área da base vezes a altura, sem ser sobre 3. É só a área da base vezes a altura. Tá joia? A área da base vezes a altura. Onde a base, como eu já tinha comentado anteriormente para você, é esse triângulo aqui. E eu já disse também, não custa relembrar, porque você é um aluno mito, que se eu tenho um triângulo retângulo, cara, onde aqui é hipotenusa, aqui é cateto, aqui é cateto, a área desse triângulo retângulo pode ser calculado como cateto vezes cateto sobre 2. Beleza? Cateto vezes cateto sobre 2. E aí o que vai acontecer? Por que isso? Porque um cateto vai ser base e o outro cateto vai ser altura. Então, no triângulo retângulo, eu posso calcular a área assim. Beleza? E repara que é o que eu tenho aqui, né? Triângulo retângulo. Então, a área da base, que a base são esses triângulos, é o quê? Cateto vezes cateto sobre 2. E a altura vai ser isso daqui, que é 2.
Beleza? Porque é só você imaginar ele tombado, gente. Isso é um prisma tombado. Show? Cortar este mandamento. 4 vezes 3, 12. Tá joia? Beleza? 12 aí para vocês. 12, letra C. A menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo está inscrito tem diâmetro D. Cara, se ele está inscrito, ele está dentro da sua esfera. Então, isso implica no quê, galera? Vou tentar desenhar aqui essa figura. Então, como é que vai funcionar? Vou tentar desenhar aqui uma esfera. Olha que bonita minha esfera. Olha que bonita minha esfera, pequeno gafanhoto. E agora eu vou tentar desenhar um paralelepípedo aqui, cara. Essa parte aí é a parte difícil. Então, vou tentar desenhar um paralelepípedo aqui dentro. Vamos ver se vai funcionar a minha ideia aqui. Eu tinha feito uns testes antes e tinha funcionado. Tá legal? Então, olha só. Paralelepípedo desenhado. Não ficou muito bom, mas o importante é a visualização. Pensa num paralelepípedo, tá legal? Um paralelepípedo dentro de uma esfera. Qual é a pergunta? Ele quer saber, ó, qual é a esfera, a menor esfera, qual o diâmetro dessa esfera, onde eu vou ter esse paralelepípedo dentro dessa esfera. Para a gente poder matar essa questão, o que você vai precisar? Você vai precisar revisar um conceito muito legal que tem lá no paralelepípedo, que eu já fiz até em várias aulas aqui do canal, que é o conceito da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. Então, olha só, tem um paralelepípedo reto retângulo, show do milhão. E aí, nesse caso da questão, ele tem medidas 7, 4 e 4. Né? Nesse caso da nossa questão aí, ele possui medidas 7, 4, 4. A diagonal, pequeno gafanhoto, desse paralelepípedo, que eu vou chamar de D, ela pode ser calculada como o quê? Como uma raiz quadrada de quê? Se eu chamar um paralelepípedo genérico com dimensões A, B e C, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se aqui não fosse 7, 4, 4, fosse somente, fosse somente A, B e C, essa diagonal você calcula assim, raiz quadrada, aí você vai somando essas medidas ao quadrado, beleza? Comprimento ao quadrado, largura ao quadrado, altura ao quadrado. Essa aí é a medida da diagonal. Mas por que isso é tão importante? Porque ele quer o quê, cara? Ele quer o diâmetro. E se você parar para ver, se eu traçar uma diagonal, nesse paralelepípedo, vai formar justamente o quê? O diâmetro da esfera. Então, é uma questão de aplicação direta, coisa que a EA gosta bastante, é uma prova extremamente conceitual. E você vai precisar calcular apenas o que ali, meu pequeno gafanhoto? Apenas essa diagonal. Então, observa que para eu calcular essa diagonal e matar o meu problema, vai ficar o quê? Diagonal é raiz quadrada de quem? Aí você vai pegar as medidas lá, né? 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Beleza? Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 7 ao quadrado, que é 49. Aqui vai dar 16. E aqui vai dar 16. Show do milhão? Tranquilão? Tranquilão, né, Michael? Tranquilão. Beleza? Aí o que você faz? Você vai chorar? Note, claro que não. Você vai fazer o quê? 49, 16 com 16 dá 32. Beleza? 32. Então, aqui vai dar raiz quadrada, 49 com 32 vai te dar 81. Raiz de 81 é 9. Então, letra A. Um estudante de matemática, então o cara já é um cara safo, hein? Estudante de matemática, para calcular o volume de uma pedra irregular, utilizou um recipiente que tem a forma de um prisma retangular, cujas bases são 30 e 40 centímetros, beleza? Ao mergulhar completamente a pedra na água, ele percebeu que a água do prisma deslocou-se 40... Cuidado com a pegadinha. 40 milímetros. Nessas condições, o volume da pedra. Vamos desenhar
para você entender o que está acontecendo aqui, tá legal? Ele está falando ali que ele tem um prisma retangular, cuja as dimensões da base são 30 e 40 centímetros. Então, isso significa que é um prisma onde a base desse prisma, né, as bases, são retângulos. Então, vou desenhar para você, para trazer o melhor para a sua visão Thundercat, o melhor para a sua visão além do alcance, tá legal? Olhar Thunder agora, olhar Thunder, visão além do alcance, Thundercat Roll. Ele tem base medindo 30, show de bola, e 40. Vamos supor que ele, sei lá, ele fala ali que vai calcular, ao mergulhar a pedra, percebeu que o volume do prisma, que a água do prisma deslocou. Então, vamos pensar, vou até colocar de azulzinho para você, vamos imaginar que ele estava com água até essa altura aqui, beleza? Ele estava com água nessa altura aí. Tá conseguindo visualizar? Tá tendo a visão além do alcance? Ele estava com água até aqui. Aí o pequeno gafanhoto, estudante de matemática, sagaz, pega a pedra, pega uma pedra, taca nesse prisma, beleza? E aí, o que acontece? Observa. O nível da água sobe. Então, eu vou colocar até aqui, ó. Como se esse fosse aqui o nível que subiu, né? O nível da água sobe, beleza? 40 milímetros. Show de bola? Então, quando a pedra está ali dentro, o nível da água sobe 40 milímetros. Você já deve ter reparado que quando você está numa piscina pequena, ou até mesmo numa banheira, quando você entra, a água sobe. Então, pensa comigo, como é que eu poderia calcular o volume daquilo que entrou ali no prisma, que no caso é o volume da pedra que ele quer? Olha só agora a visão Thunder. Quando ele coloca a pedra, a altura sobe 40 milímetros. Mas se você enxergar só essa partezinha, e é isso que eu quero que você visualize. Se você enxergar somente essa partezinha aqui, que eu coloquei de verdinha para você, você consegue observar que eu posso calcular um prisma nessa brincadeira. Porque, ó, seria um prisma onde a minha base ainda é 30 e 40, só que a altura é 40 milímetros. Então, o volume daquela pedra é equivalente ao volume de um prisma retangular aqui no caso, né, que tem base 30, 40 e altura 40 milímetros. Então, só tem que tomar cuidado para você não dar brecha para o adversário, para ele não te ludibriar, porque aqui está em centímetros, tá legal? Lembra de sistema de medidas. Metro, vou até puxar mais para cá, ó. Metro, beleza? Decímetro, centímetro. Show de bola? Então, de centímetro, para você ir para metro, você volta 2 casas. Então, aquele meu 40 ali, ele é equivalente a, pega o 40, ó, volta 2 casas, 0,40 centímetros. Coloquei todo mundo em centímetros. Ou se você quiser, somente 0,4 centímetros. Maicon, por que você fez isso, Maicon? Porque eu vou calcular agora o volume desse prisma, desse mini prisma, que é equivalente ao volume da pedra que foi colocado ali. Show do milhão? Então, volume de um prisma é o quê? A área da base vezes a altura. Eu já tinha isso no meu coraçãozinho, Maicon. Eu já tinha isso no meu coraçãozinho. Então, como o volume é um retângulo, então a área da base eu multiplico as medidas. Show? E a altura, a gente já converteu, você coloca ali 0,4. Já vai sair essa brinks aí em quê? Vai sair em centímetros, né? 4 vezes 3 vai dar 12. Então, a gente vai ficar com 1.200, que é o 40 vezes 30, vezes 0,4, que te dá como resultado 480 centímetros cúbicos. Vou grifar a unidade para você não dar brecha. Porque essa questão ela é cheia de maldade. Ela tem um nívelzinho um pouco mais top, mas é um problema tão clássico que eu resolvi trazer aqui para vocês. Cara, 480 que está na alternativa está em metros cúbicos. Cuidado, 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 cuidado. Porque agora a gente vai converter centímetro cúbico. Então, agora a gente vai converter para metro cúbico.
Então, como é que funciona essa brincadeira? Milímetro eu tenho que converter para centímetro. O milímetro eu converto para centímetro. Então, na verdade, eu volto somente uma casa. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, aqui vai ser 4. Então, aqui, ó. Aqui vai mudar. Aqui vai mudar. Então, daqui para cá, ó, 40 milímetros, vai voltar e vai dar 4. Então, aqui é diferente. Então, aqui, ó, vai dar 4. Só para corrigir aqui que eu fiz cagada, tá? Perdão. Então, vai dar 30 vezes 40 vezes 4. 4.800 centímetros cúbicos. Aí nem precisa converter. Já saiu no talentinho nossa gloriosa letra B. Uma pirâmide está inscrita num cubo. Por que eu separei pirâmide e cubo? Porque faz tempo que não cai nem a pirâmide nem um cubo. Então, show? O que a questão está te dizendo aqui? Sem papinho furado, sem lero-lero com a questão. Você olha para ela e amassa. Pegou a questão? Amassa. Não vai de papinho nela não, senão tu toma. Tá legal? O que ele fala aqui? Que uma pirâmide está escrita num cubo, como mostra a figura abaixo. Sabe que o volume da pirâmide... o volume da pirâmide é 6 metros cúbicos. Então, o volume do cubo é... Tá legal. Vamos lá. Vamos lá. Volume da pirâmide é área da base vezes a altura sobre tree. Tá legal? Só que observa, aluno, com a visão Thunder. Quem estava ontem na live sabe, hein? Beleza? Quem estava ontem na live sabe. Visão Thundercat Roll. Você vai vir aqui, ó. Thundercat Roll. A altura vai bater certinho com essa medida aqui. Se eu fizer aqui na face, né? Que é a altura do cubo também. Então, a altura vai ser igual à aresta do cubo. Show do milhão? Só que eu tenho o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 6. E a área da base... Vamos lá. A área da base, se isso aqui é aresta, porque é um cubo. Então, a área da base é A ao cubo. E a altura é A, porque é aresta, porque ela está dentro do cubo. Dividido por 3. Agora vai vir o pulo do gato, o jump of the cat. 6 vezes 3, 18. A ao quadrado vezes A. 18 vai ser igual a A ao cubo. Acabou. Let it be. A imagem a seguir representa um cubo de aresta 2. Questão da nossa cheirosa UERJ aqui, ó. Aresta 2. Isso implica dizer que essa medida aqui é 2, essa medida aqui é 2. Então, tu já sabe toda a história. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano... Então, olha só. Projeção ortogonal. Presta atenção. Projeção ortogonal é você olhar de cima. É você estar olhando de cima aquele triângulo ali. Se você olhar aquele triângulo de cima, o que vai acontecer? Vamos lá. Vai acontecer um negócio legal. Porque esse A vai descer e vai cair aqui. Esse F vai descer e vai cair aqui. Tá legal? E esse segmento aqui, ele vai ter ali, pá, uma descida para cá. Porque a projeção ortogonal, você está olhando de cima assim. Você consegue entender? Show! E o G, ele vai bater aqui no C. Então, acaba que, como isso aqui é um cubo, o que acontece? Isso aí é um cubo, né, rapaz? Então, ó. Pá, pá, pá. Espera aí que ficou meio estranho. Pá, pá, pá. Beleza? O que você tem aqui, ó? Ele quer o valor de Y. Ele quer a área desse triângulo aí, que é o triângulo BCD. Como isso aqui é um cubo, cara, então aqui forma 90 graus. Beleza? Aqui é aresta 2, aqui é aresta 2. Show? Sendo que, pô, olha só. Eu sei que tem muita gente que a mão coça para achar o valor da hipotenusa aqui e fazer a conta. Mas não precisa. Quando você tem um triângulo retângulo, já falei várias vezes aqui no canal.
Você tem um triângulo retângulo, a área desse triângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Corta aqui, vai dar 2. Ah, Maico, mas a área do triângulo não é base vezes altura sobre 2? Então, base 2, altura 2. Tem 90 graus aqui, então um cateto vai ser a altura e o outro cateto vai ser automaticamente a base. Então, se você tem um triângulo retângulo, você pode calcular como? Cateto vezes cateto sobre 2, a área dele. Então, ali vai dar 2, e se der 2, o resultado é nossa gloriosa letra C de casa. Fundindo, ou seja, juntando 3 esferas idênticas e maciças de diâmetro 2, obtém-se uma única esfera maciça de raio. Veja só, então, pequeno gafanhoto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui e vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter ali uma esfera, tá legal? Então, você vai ter ali uma esfera de raio 1, tá legal? Maicon, por que o raio da esfera é 1? Porque o diâmetro da esfera vale 2, tá legal? Vale 2. Aí você vai falar, pô, o diâmetro vale 2, o que é o raio? O raio é metade do diâmetro, então o raio vale 1. Não deixa o inimigo agir e você usar o raio como 2, que você vai acabar se complicando. Beleza? Aí tá, saquei, Maicon. E agora? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar 3 esferas desse tipo aí e vai juntar, tá beleza? Então, ele vai pegar 3 esferas dessa daqui e vai juntar para formar uma esfera maior. Show? É isso que ele vai fazer. Essa esfera maior vai ter o volume de quê? Ó, tem 3 esferas pequenas, eu vou juntar todas elas para formar uma esfera maior, que vai ter o quê? Que vai ter o volume igual ao volume das outras 3 esferas. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu quero que você relembre comigo o conceito de volume de uma esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3. Tá legal? Beleza? O que vai acontecer? Eu vou ter aqui 4π vezes o raio, que é 1 ao cubo, sobre 3. Então, vai ficar 4π, beleza? Sobre 3. Como são 3 esferas, eu vou multiplicar isso por 3, tá legal? Então, se eu multiplicar por 3, vai cortar e vai sobrar 4π. Tá aí, beleza? Tranquilo? Então, ó, uma esfera tinha volume 4π sobre 3. 3 esferas dessa possuem que volume? Possui volume 4π. Show de bola? Tranquilão? Aí tá na boa. O que vai acontecer então? O volume da nova esfera, que eu vou chamar de, deixa eu ver aqui, V2. Eu vou chamar de V2, é 4π, vou chamar aqui de R2 ao cubo, ou melhor, vamos mudar para um Rzinho minúsculo para não gerar confusão. Rzinho ao cubo sobre 3. Esse Rzinho ao cubo é o que a questão está te perguntando. Você consegue visualizar isso? O Rzinho ao cubo é o que a questão está te perguntando. Então, a nossa missão é achar o Rzinho. E esse V2 eu já tenho. Por quê? Porque é o volume das 3 esferas fundidas. Então, veja só. Eu vou ficar com 4π é igual a 4π Rzinho ao cubo sobre 3. Beleza? Vou passar o 3 para cá multiplicando e o 4π dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 4π dividido por 4π é igual a Rzinho ao cubo. Vapo. Dividiu coisas iguais, vai dar 1. E daí eu vou ter o que então, meu pequeno gafanhoto aprovado? Eu vou ter que, vamos lá, eu vou ter que 3 é o Rzinho ao cubo. Para resolver isso aqui, eu vou passar para o outro lado uma raiz cúbica para tirar aquele cubo do meu Rzinho. Show? Então, eu tenho que o meu Rzinho, que é o raio da esfera nova, é raiz cúbica de 3. Um recipiente cônico foi projetado de acordo com o desenho ao lado, no qual o tronco de cone foi obtido de um cone de altura igual a 18. Tá, beleza. Então, eu tinha um cone com altura 18.
Show de bola? Eu tinha um cone com altura 18. Ele quer o volume desse recipiente aí. Então, o que ele está te falando? Vamos lá. Ele foi projetado no qual o tronco do cone foi obtido de um cone. Então, se eu continuasse meu desenho aqui, eu ia obter um cone que a altura valia 18. Tá legal? Tá tranquilo? Tá favorável. Show? Show de bola. Aí, o que acontece? Você tem algumas formas de resolver isso aqui. Ele quer o volume do tronco, pequeno gafanhoto. E aí você pode calcular o volume do tronco sem medo de ser feliz, diretamente. Que isso, Michael? Dá para calcular diretamente? Sim, tem uma fórmula para o volume do tronco, se você quiser. O volume do tronco é π, beleza? Vezes h sobre 3, que multiplica r ao quadrado mais r ao quadrado mais o produto de r por r. Nossa, Michael, não sabia dessa fórmula bisurada? Sim, essa fórmula é a fórmula do tronco de um cone. Show! E aí, ó, vou até marcar aqui para você. E a gente tem que dar nome a algumas coisas que tem nessa fórmula que são importantes. Por exemplo, isso aqui é a altura do tronco. O Rzão é o raio maior, tá legal? O Rzinho é o raio menor, é o raio da base maior e o raio da base menor. Vamos tentar aplicar a fórmula para ver o que vai acontecer. Então aqui, ó, aplicando a fórmula, o que você vai fazer? Pensa comigo. Aplicando a nossa gloriosa fórmula, a gente tem o quê? Que o volume do tronco vai ser π, a altura do tronco, que aqui no caso é 12, sobre 3, que multiplica o r ao quadrado, que é 6 ao quadrado, o r ao quadrado, que é 2 ao quadrado, e o produto deles, 6 vezes 2. Tranquilo? Simplificaste aqui, o volume do tronco é igual a 4π. 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 4, e aqui vai dar 12. Tá legal? Então, eu vou ficar com 4π, que multiplica, faz a conta aqui dentro, ó. 36 com 4, 40 com 12, 52. Belezinha? 4 vezes 52, 208. 208 π. Diretamente, let it be. Letra B.